Vamos entender sobre os padrões de força muscular para o Botox feminino. Como que funciona essa força do músculo frontal, pacientes que têm assimetria, que têm mais força de um lado do que do outro, como que eu faço para fazer esse arqueamento, como que eu entendo de fato essa musculatura, que é uma musculatura complexa. Dizer que fazer o arqueamento do jeito que você quer no Botox é uma coisa fácil, eu acho que isso é coisa de quem não entende da complexidade do que está se fazendo. É difícil sim e precisa sim de uma compreensão. Então vocês vão acompanhar comigo uma reflexão sobre essa musculatura, o planejamento do procedimento e a execução do procedimento. Acompanhem. Vamos entender como funciona o padrão de força. Mais uma vez, levanta a sobrancelha. A gente tem a missão aqui de fazer um arqueamento dessa sobrancelha, paciente jovem, com a ideia aqui que a gente consiga entender quais são os vetores. Vocês conseguem ver uma linha fina aqui? Vocês conseguem ver uma linha fina aqui? E uma linha fina aqui. Linha fina que eu digo é como se fosse uma quebra, tá vendo? Ó, como se fosse um ondulado, um ondulado, um ondulado, um ondulado, um ondulado, um ondulado. O que pra mim isso significa? Feixe central, medial, lateral. Ela tem força nos três feixes. Então isso quer dizer que na hora que a gente libera esse e esse, relaxa agora um pouquinho, e agora levanta. Ela vai fazer isso aqui. E vai ficar com o quê? Com o Wi-Fizinho na lateral. Relaxa. Entendendo que cada paciente tem mais força num vetor ou no outro, ou na soma deles, eu preciso distribuir a força dela, porque o objetivo é a gente arquear, abrir um pouquinho o olhar dela, sem essa marcação, e ao mesmo tempo que eu consigo manter uma simetria das duas sobrancelhas. Porque ela tem mais força desse lado, inclusive ela tem até um lado onde ela tem uma dominância, ela consegue levantar aquele lado se ela quiser. Isso aqui mostra que ela tem muito mais força e capacidade de controlar essa sobrancelha do que essa. Então isso aqui também provavelmente vai fazer com que eu necessite de colocar mais quantidade aqui do que aqui. O resto dela é padrão, cara de brava. Padrão, qual que é o padrão dela aqui? Não é um padrão sinal de 11, ó, de convergência. É um padrão depressor. Quem tem mais força aqui é o prócero e o depressor do supercílio, não tanto os corrugadores, fazendo o sinal de 11. Tem um padrão forte aqui no nasal, na parte superior, não tanto na parte inferior. Os orbiculares também. Então, pode relaxar. O que eu gosto de fazer nesse perfil de pacientes para cuidar? Além da gente fazer uma toxina com o objetivo de miomodular, de treinar essa musculatura, eu gosto também de associar com fio de PDO. Então se ela tem muita força aqui no centro e esse padrão depressor, às vezes a gente podia colocar uns fios de PDO lisos aqui no centro. Às vezes a gente poderia colocar uns fios de PDO aqui com o objetivo também de reduzir essa força nos orbiculares para ela não fechar tanto o olhinho na hora de sorrir. E treinar para isso aqui não ser tanto o foco do sorriso dela. Pra ela sorrir de maneira só... Eu sorrio assim também, ó. Eu sorrio assim também. Só que com o passar dos anos eu fui aprendendo e colocando fio de PDO e fazendo botox para sorrir mais assim. Não precisa sorrir assim. Isso é até um treinamento pra você. E eu faço isso porque você olha pra tua mãe e pro teu pai quando você quer pensar no que você vai fazer de procedimento, porque você não quer chegar naquele ponto ou você quer se prevenir pra tratar aquilo antes de que fique ruim. A minha mãe tem como pior região a região dos olhos. Meu pai também. Então da minha família eu já via desde mais novo que eu tinha necessidade de tratar essa região com um cuidado maior. Então é isso que eu tenho buscado, é isso que eu tento falar para os pacientes. Mesmo que eu sorri assim, mas eu não preciso sorrir assim. Aqui, ó, isso aqui. Isso é mais elegante, é mais delicado, às vezes a gente não consegue no começo, mas se a gente treinar isso, pode ajudar no longo prazo o nosso envelhecimento. Não é para você ser uma pessoa antipática, deselegante ou se forçar, mas é uma coisa que podemos pensar, certo? Então a gente vai pensar juntos agora, bloco por bloco, como que a gente vai fazer esse Botox. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão. Essa reflexão inicial é uma reflexão e um convite para vocês que querem saber mais sobre toxina botulínica. Segunda-feira agora, essa segunda-feira que vem, vai ter uma Masterclass em Botox. Para você se inscrever na Masterclass, comenta Letbo, porque é uma atualização da Letbo. E nesse dia eu vou falar mais para vocês sobre a nossa Black Friday vitalícia.
Vocês vão ver se vai rolar, quais são os cursos incluídos, o que a gente vai disponibilizar nessa Black Friday. E essa Black Friday vai ter um start nesse mês agora, começo ali, na época de Black Friday é fim de outubro, começo de novembro, certo? Então a gente se vê na próxima parte com o planejamento de cada uma das regiões. Eu vou colocar a quantidade já direto no planejamento. Levanta a sobrancelha, relaxa. Técnica da coroa. Então olha só, sorri bastante, relaxa. Vou colocar aqui 2, 2, 2, 2. Sorri, relaxa. Sorri, relaxa. 2, 2. Nasal, relaxa. Aqui, 2. Nasal, relaxa. 2, 2. Nasal, relaxa. 2, 1. Então vocês estão vendo aqui, levanta a sobrancelha. Eu ainda vou fazer mais pontos no frontal, mas vocês estão conseguindo ver aqui por A mais B quantidades. Eu tô ainda desenvolvendo uma cor para cada quantidade que a gente ainda vai padronizar, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Mas enquanto a gente não padroniza, vamos ver, cara de brava. Vamos imaginar, relaxa. Aqui, 5 unidades. Brava, relaxa. Isso aqui vai ser 2 unidades. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E aí, quem tá gostando desse formato onde vocês conseguem ver as unidades e o formato, onde fica mais claro para você aprender? Se você tá gostando, sabe que segunda-feira vai ter Masterclass em Botox e eu vou falar sobre a Letibo, a nova toxina que chegou agora no Brasil. E nessa imersão gratuita, para você se inscrever, é só comentar Letibo, L-E-T-Y-B-O. Essa nova toxina tem algumas particularidades, eu cheguei da Coreia agora para mostrar para vocês quais são os diferenciais, por que usar ou não. E nesse dia eu vou explicar para vocês como vai funcionar a nossa Black Friday desse ano, a maior Black Friday da harmonização facial. Então comenta, se inscreve, aula gratuita para vocês segunda-feira com casos clínicos, tá? A gente vai mostrar um pouquinho mais sobre ela, a nova toxina, a Letibo. Você já viu? Não, deixa eu ver. Olha o frasquinho. Olha que diferente. Bonitinho, né? Bonitinho. No começo eu não tinha gostado do nome, mas agora eu gostei, porque eu acho que é diferente. Ó, então 4 e 3 eu vou colocar como vermelho, brava. Ó, caldinha aqui. Isso aqui vai ajudar muito a bloquear o frontal dela. Tem um marrom também. O marrom vai ser o 1 mesmo. O marrom a gente faz. Levanta a sobrancelha, relaxa. Essa aqui é o que a gente chama de linha central. Levanta a sobrancelha, relaxa. Vou fazer 3 pontos. 3 pontos. Levanta a sobrancelha, relaxa. Vou deixar solto aqui a lateral. Levanta a sobrancelha. Vou colocar um ponto a mais desse lado. Levanta a sobrancelha. Eu vou fazer só um pontinho a mais desse lado, porque eu acho que eu vou conseguir segurar bem esse movimento de ascensão nesses 2 pontos aqui, que são das caudas dos corrugadores, tá? Nos orbiculares, aqui é uma. Perfeito. Esse aqui tá o nosso planejamento. Se a gente for claro, vocês entenderam. Então, azul, roxo 5, 4. Poderia ter mudado de cor, mas não vou mudar de cor porque pode ser 3, 3 também. Mas é isso, planejamento completo. Comentem Letibo, se inscrevam gratuitamente nessa Masterclass. Vai ser super legal, vou trazer bastante ciência, vou mostrar casos clínicos e minhas últimas dissecções em cadáveres, que estão sensacionais. Próxima parte, técnica de aplicação. Vê?
Tá bom. Ó, então eu vou segurar o centro, tudo pouquinha quantidade, mas bem espalhada. Eu acho que o halozinho, um contando com o outro, ele dá isso aqui. Uma unidadezinha aqui em cima, coloquei esse pontinho a mais do que aqui. E olha como tá bem em cima, que isso vai abrir o teu olhar. Tá. Esses dois pontos aqui, eles trabalham tanto no frontal quanto no corrugador. Então, ele é um ponto chave para você não deixar essa linhazinha aqui, entendeu? Ótimo. Essa é a técnica de coroa, né? Que eu tava pensando mesmo. É isso. Que faz arquear um pouquinho mais, né? Isso. Tá bom. Vamos lá. Vamos começar com a técnica de 9 pontos de aplicação na glabela. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São prócero, cabeça, corpo, cauda dos corrugadores e o depressor do supercílio em azul. Como vocês estão vendo, a gente está começando a fazer uma coloração para as unidades de toxina. Se você quer estar por dentro dessas novidades com o Botox, como a nova toxina que saiu no mercado agora, a Letbo, comenta Letbo e se inscreve gratuitamente na nossa Masterclass em Botox, que começa segunda-feira, semana que vem. Na verdade, começa e termina segunda-feira, é um dia de aula. Picadinha, ó, agulha inteira, vamos colocar 5 unidades. Eu sei que eu não marquei, mas eu vou fazer um pontinho já acessório aqui, mais profundo, de 2 unidades. Cabeça do corrugador, picadinha, agulha inteira, 5 unidades. Corpo, meia agulha, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Mais superficial agora, ó, mais superficial. 1, 2, 3 unidades. Tudo bem? Tranquilo? Picadinha, 90 graus, agulha inteira. 5 unidades. Pra quem tem medo de ptose, o que você pode fazer, às vezes, é segurar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cauda. Por enquanto tá tranquilo. 1, 2, 3. Obrigado, Al. Agora a gente vai no depressor do supercílio para fechar a glabela. Essa é a minha técnica de toxina. E, se eu não me engano, eu vou disponibilizar o meu artigo de Botox na glabela, onde eu descrevo essa técnica, que é bem interessante. Para quem estiver ao vivo lá na nossa Masterclass. Eu vou agora mostrar o depressor do supercílio, um ponto que muita gente tem medo, e tem que ter mesmo, tem que ter cuidado. É uma aplicação, ó, medial, ele é profundo, picadinha, profundo, 2 unidades. Músculozinho delicado. 2 unidades. Então esses são os 9 pontos de aplicação na glabela. Fiz um ponto acessório aqui embaixo mais profundo, mas a ideia é essa, é bloquear bem essa carinha de brava dela, para deixar essa região aqui mais soltinha, depois tirar um pouco da força central com pequenas quantidades. Isso aqui vai ser uma unidade de reconstituição molhada, tá? Então, ó, é pouca quantidade nesses pontinhos. Próxima parte vocês vão acompanhar a técnica da coroa para arqueamento sutil da sobrancelha feminina. Até a próxima parte. É isso, hoje eu estava assistindo a aula de ontem do YouTube. E é legal mesmo. E ela é diferente da aula da plataforma, sabe? Então isso eu acho que é justo também. Não dá pra ser igual da aula do curso. Sim. Ela é bem parecida tal, e eu acho que ela traz muito isso, sabe? Da nossa vivência, da nossa dinâmica, relação né? aqui. Não é igual uma aula com top view, toda bem planejada, bem organizada. Mas Essa é um aqui é a conteúdo realidade, muito né? legal. Levanta a sobrancelha. Relaxa. Vou colocar um chorinho aqui, ó. Levanta a sobrancelha. Quando começar, 3. levanta a sobrancelha e segura. Perfeito. Olha como ela tem linhas até a lateral, só que são linhas finas, delicadas. Então eu vou colocar, ó, uma unidadezinha bem sutil nesses pontinhos, e eles vão se somar tirando a força central, liberando um pouquinho a lateral. Coloquei um pouquinho mais aqui. Então olha só.
picadinha. Agulha mais 45 graus, uma unidade só. Não quero colocar muita unidade aqui, eu não quero passar de uma unidade, porque eu não vejo que ela tem muita força aqui. Só que esses pontos precisam se conectar para que eles possam de fato tirar a força muscular dela de uma maneira plena, que traga também durabilidade e efetividade no tratamento. Tudo bem? Tranquila? Uhum. O anestésicozinho ajuda, né? Ajuda. Ficou mais ou menos uma horinha com o anestésico. Isso ajuda a deixá-la um pouquinho mais confortável. Vamos seguir esse lado agora. Tudo uma unidade, ó. Uma unidade. Uma unidade de reconstituição molhada que eu tô dizendo aqui seria, na realidade, meia unidade, né? De toxina de fato, mas uma unidade de volume, que é o líquido que a gente está injetando. Para esse lado. É isso, gente. Segunda-feira tem Masterclass em toxina, uma aula gratuita para você se inscrever, é só comentar Letbo, a nova toxina que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Vai ter caso clínico ao vivo. Vocês vão acompanhar todo o passo a passo e toda a aula de bioquímica que a gente vai dar na segunda-feira. Bem legal o material. A gente vai ter uma boa quantidade aí para finalizar a toxina dela. Foi tranquilo? Tudo bem? Uhum. Perfeito. Próxima parte, a gente vai fazer a região dos orbiculares dos olhos e depois músculo nasal. Vocês vão acompanhar cada uma dessas partes. Não fiquem de fora, porque na Masterclass eu também vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa Black Friday. Vai ser muito legal. Vocês vão ter uma coisa que assim dá até medo. É sensacional. Espero vocês lá, tá? Perfeito. Olha essa musculatura, o que está acontecendo? Ó, relaxa. O músculo puxa para cima e para dentro. Então eu vou tirar da porção que puxa para dentro nesses dois pontos e que centraliza nesses aqui. Vocês estão vendo que é 2 unidades em azul e 1 unidade em marrom. A gente vai, ó, picadinha, tudo superficial aqui, ó, porque o músculo tá pegado na pele. Ele tá encostado na pele. Tudo 2 unidades. Uma unidade aqui. 2 unidades aqui já é um pouco mais profundo. É a parte acessória, porque o orbicular dos olhos ele tem uma porção que é palpebral e uma porção que é orbital. Sorri bastante. Tá vendo que ele contrai até aqui, ó, na lateral? Então isso aqui é feixe. Pode ser um feixe mais fininho, delicado, terminal, mas ele faz diferença. Então, ó, superficial, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 1 unidade, mais profundinho, 2, perfeito. Então, aplicação nos orbiculares dos olhos, bilateral, forçando aí mais uma vez para vocês, quem quer estar por dentro de todas as novidades da toxina botulínica nova, uma revisão de como foi o processo de industrialização de todas as marcas, as diferenças entre as proteínas que a gente escolhe para preparar ou para produzir a toxina botulínica, todas as, agora, 8 que existem no Brasil, são 8 marcas? Botox, Botulin, Botulift, Prosigna, Xeomin, Dispor na bota e Letbo. Então, são de fato 8 toxinas com Anvisa agora disponíveis para vocês. É importante estar por dentro da diferença entre elas, vai ter técnica de aplicação, aula gratuita, para vocês se inscreverem é só comentar Letbo, certo? Até a próxima.
Olha a força dela, padrão todo depressor, relaxa. Então, para isso, eu gosto de aplicar mais pontos, porque isso vai garantir um bloqueio mais efetivo. Então, chega bem pertinho, picadinho, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 1 unidade, perfeito. Então, ó, planejamento exato para esse lado. Eu coloquei um pouquinho mais. Vamos lá. 2 unidades. 2 unidades. 2 unidades. 1 unidade. Como eu já vi que o padrão depressor dela é bem forte, eu já tinha colocado 1 unidade aqui. Faz cara de brava? Relaxa. Vou colocar uma agora mais embaixo aqui ainda, profundo. Perfeito. E um chorinho. Mais embaixo ainda. Perfeito. Então, ó, usamos no nasal dela, no nariz, né? A gente tem aqui uma aplicação, por isso que eu gosto muito. Isso não é uma mesotoxina, é uma toxina normal, padrão reconstituição molhada. Então, cada 2 unidades tem a presença de 1 unidade oficial. É uma questão de volume, que tem um volume maior, né, na reconstituição molhada. E eu acho que isso faz com que eu consiga ter um pouco mais de precisão e ser uma coisa que vai trazer muito menos talvez efeitos adversos ou insatisfação para os nossos pacientes, porque a gente não congela tanto de uma vez. Se eu quiser bloquear mais, eu preciso colocar bem mais quantidade. E eu acho que assim, uma toxina com 110 unidades como a dela, uma quantidade boa, uma toxina que os meus pacientes falam super bem de durabilidade, de eficiência. Faço reconstituições secas e molhadas. Aqui na minha geladeirinha tem, como vocês veem, tem Dispor, tem Prosigme, tem Botullift, tem a Letbo, tem... Eu gosto de deixar um Zeumin às vezes para algum paciente que possa ter algum tipo de dificuldade ou possível efeito vacina. Então, para eu conseguir variar, para eu conseguir entender e para eu sempre trazendo novidades para vocês, eu busco ter um domínio de todas as marcas para trazer vivência, para trazer mais, acho que informações, porque essa é a minha função hoje, é para isso que eu estou aqui. E é uma forma de sempre estar atualizando vocês, certo? Então comenta Letbo, se inscreve segunda-feira, para você que quer ser paciente, tanto aqui quanto nos cursos, com live ou sem live, não importa. Comenta paciente, modelo e agenda um horário comigo que a gente vai conversar e vai tratar super bem do teu envelhecimento e rejuvenescimento. Até a próxima aula. Para vocês do YouTube, espero que vocês tenham gostado da aula, a aulinha completa, tentei mostrar tudo para vocês, trazendo sempre versatilidade. Acompanhem as aulas aí, tem um material incrível no YouTube, compartilhem com os amigos, porque não é todo mundo que ainda encontrou esse canal. Então continuem aí. Até a próxima.